eu tenho uma nítida impressão que o inimigo ele não descansa, ele não para. Tanto é que a Bíblia relata que o inimigo ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a minha reflexão em Hebreus 11:1 diz respeito a isso, esse cenário que o inimigo trabalha, o cenário do ambiente que nos cerca, das circunstâncias que estão à nossa volta. Nós somos chamados para a vida cristã com a promessa de salvação, com a promessa da eternidade no céu, ao lado de Jesus Cristo, com Deus, na companhia do próprio Espírito Santo, desta divina Trindade. Nós somos chamados para isso, quando nos convertemos, quando mudamos o nosso comportamento, quando entendemos a nossa condição de pecador. Então, nós somos chamados para, como o Wander relatou aqui logo no começo, para uma vida em busca de uma perfeição, para uma vida em santidade, para uma vida separada do contexto do pecado. E eu confesso que, para mim, é muito difícil. E eu imagino que para vocês também seja, porque as circunstâncias que me cercam é a mesma que cercam a todos, porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. E o cenário que nós estamos vendo por hoje em dia é um cenário de derrota, é um cenário de dificuldade. São muitos problemas, muitas tribulações, é cenário de perseguição, cenário de afronta à moral, aos bons costumes. Tem muita obra do mal destruindo a questão de família, tem muita obra destruindo a questão cultural, a questão do amor, não é verdade? A questão do planejamento original de Deus com relação à família. É um movimento muito forte, tem sido um trabalho muito forte, destruindo valores morais, bons costumes, tentando destruir a santidade como um todo. Então, nós vivemos num cenário hoje que é difícil. Você, na escola, você muitas vezes é contaminado, é influenciado. Às vezes, dentro da igreja, acontece algumas coisas que a gente fica, às vezes, abismado, fica de boca aberta. Como é que pessoas têm coragem, têm de trazer ideologias mundanas, pensamentos políticos, profanos para dentro da igreja? Então, isso nos preocupa muito, né? Este cenário é o cenário que nos cerca. Então, o motivo da minha reflexão é a despeito disso. Como é que nós vamos encarar tudo isso, tendo em vista que nós agora somos cristãos, que nós agora fizemos uma aliança com Jesus Cristo, e ele já cumpriu a parte dele. E agora eu preciso cumprir a minha para que a aliança de Jesus tenha eficácia quando meu espírito sair deste corpo corruptível. Então, eu agora, neste tempo, nesta vida, eu tenho um chamado para eu cumprir a aliança que eu prometi a Jesus Cristo. E a minha promessa não pode ter sido em vão, porque eu fui convidado a receber Jesus e eu aceitei o convite. E aí eu aceitei uma oração e eu fiz a minha confissão. Quando eu me batizo, que é o caso do Wander, do Emanuel, que irão se batizar, eles irão assumir um compromisso diante de Deus de seguir a cruz de Cristo, de buscar viver o caráter de Cristo como modo de vida, como comportamento a partir de então para a vida deles neste tempo, neste mundo secular, neste cenário que tenta nos destruir, que a todo momento
O inimigo lança setas contra a nossa santidade, lança dardos inflamados, tentando nos tirar da presença do Senhor, tentando nos ferir. Muitas vezes lança suas redes, tentando nos fisgar para um ambiente de pecado, tentando nos tirar de uma santidade, provocando situações para que a gente perca a nossa calma, não é isso? Para que a gente fique nervoso, para que a gente fique bravo, de repente, e ficamos irados e, de repente, cometemos algum pecado quando nossas reações extrapolam e são expressas através do nosso movimento corporal, ou às vezes da nossa fala, da nossa língua. Então, nós vivemos num mundo, irmão, de dificuldades para as pessoas que optaram ser santas, ser separadas, ficar longe do pecado. Mas essa palavra de Hebreus 11:1, ela vai trazer para nós uma orientação que para a vida cristã é fundamental. Anota isso aí, Wander. Anota isso aí, Emanuel. A fé é fundamento da vida cristã. Nós falamos aqui na reunião passada a respeito da ressurreição. A ressurreição é o fundamento principal do cristianismo. Se não fosse a ressurreição, não haveria razão de existir o cristianismo. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós acreditamos que ressuscitaremos no último dia para viver no paraíso com Deus. Então, é por isso que a gente abstém desta vida, das guloseimas, dos prazeres da carne neste tempo, porque nós pensamos nos prazeres, na alegria de viver a eternidade com Deus. Então, nós abrimos mão desta vida miserável, pensando na eternidade. É o que Jesus Cristo fez. Ele abre mão de ser Deus e se faz carne e habita entre nós como homem. Ele abre mão das vaidades, das ilusões deste mundo tenebroso, dos desejos, das concupiscências da carne. Ele abre mão disso tudo e mostra que é possível viver uma vida sem pecar. E aí ele paga o preço com a sua vida, ele doa a sua vida, ele morre, sabendo que ele tem poder de ressuscitar. Ele morre, ele paga o preço que era cabível para mim e para todos aqui. Era o preço da morte. Foi a consequência do pecado que herdamos do Jardim do Éden. Era a morte. Então, Jesus, ele aniquila o poder da morte sobre as nossas vidas e garante para nós uma vida eterna. Então, ele garante uma ressurreição para a vida eterna. Então, é por isso que nós abrimos mão de viver uma vida desleixada, uma vida sem juízo, sem moral, sem caráter. Então, nós abrimos mão para viver uma vida santa. Por quê? Porque nós acreditamos que o nosso comportamento de um bom cidadão, de bom caráter, de obediente à palavra do Senhor, nos dá uma condição de santidade para que, em decorrência da santidade, nós possamos ver a Deus. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então, a ressurreição é o prêmio desta nossa santidade. É o fundamento principal. Porque se não houvesse ressurreição, não haveria razão de eu abrir mão das guloseimas e das delícias mundanas. Não é isso? Eu abro mão. Por quê? Porque eu estou pensando na eternidade. Então, outro fundamento é a fé. E aqui, nesta leitura que eu fiz, diz que a fé não é o principal, mas é o firme fundamento. Quando fala firme fundamento, está dizendo que é inabalável. Então, a fé é o firme fundamento, é o fundamento inabalável, ou seja, é fato, é real, é verdade. A fé é o firme fundamento das coisas que se
esperam. Aí eu pergunto, o que é que nós esperamos nesta vida? Qual é a esperança do crente nesta vida? Porque o cenário do mundo, as dificuldades, as tribulações, eles vão tentando nos pressionar, vão tentando nos tirar essa convicção, essa certeza de que há uma esperança. Então, a opressão do mundo, o mal que opera no mundo secular, ele tenta trazer prejuízo para o crente, para que ele possa ficar em dúvida com relação à sua própria esperança. E aí a Bíblia fala para nós que a dúvida é coisa do diabo. O diabo é que traz dúvida, porque Deus ele traz a certeza. Mas o diabo ele tenta trazer a dúvida, a divisão, a contenda, o prejuízo. Então ele opera bramando como um leão ao derredor da igreja do Senhor, tentando tirar a gente da igreja, da presença de Deus. Com o objetivo de quê? De matar, roubar e destruir. Porque ele sabe que na hora que ele plantar a sementinha do mal no meu coração, se eu não tiver fé, essa sementinha ela pode germinar, ela pode dar fruto. O diabo sabe disso. Então ele sai, ele é como um semeador do mal. A Bíblia fala que nós somos semeador da salvação. Mas o diabo é semeador do mal. Ele sai também a semear a semente do mal. Ele não para, ele não descansa. Então, irmãos, a primeira orientação que nós temos aqui esta noite, cuidado com as delícias do mundo secular. Cuidado com os comportamentos do mundo secular. Cuidado com as coisas que te cercam. Cuidado com as pessoas que a gente se envolve. Cuidado com a maneira como nós negociamos nossas coisas. Cuidado, porque o diabo, ele tenta atuar em todas as áreas para tentar nos pegar. Então, o cenário de dificuldade, o escritor deste livro dos Hebreus, ele quer trazer à memória dos irmãos, do povo de Deus, dos hebreus, esta promessa que há da parte de Deus, que há uma esperança para aquele que crê, para aquele que tem fé. É por isso que nós lemos aqui. A fé, a certeza, a crença, convicção absoluta das coisas que se esperam. O que é que nos espera, irmão, quando nós damos o testemunho? O que é que nos espera? Olha o que diz o versículo 2, aí em Hebreus 11, 2. Porque pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Um bom testemunho nos conduz para o céu. Então a fé não se aparte da fé, meu Deus do céu. É muito importante isso. Tem gente, irmãos, que está deixando de ir à igreja, que está deixando de participar da assembleia. Tem gente agora que virou desigrejado, tem gente agora que só participa de culto online, tem gente agora que não está na assembleia, na reunião, na comunhão. E olha o que fala o capítulo 10, no versículo 25. As pessoas estão deixando a assembleia, a reunião, a comunhão, é o costume que mantém brasa com brasa. Brasa com brasa se aquece. Então, todo este cenário de dificuldades, o inimigo está agindo nesse cenário, esfriando a fé de muita gente. Tem muita gente que, com medo de morrer, não está indo para a igreja. E o crente não poderia ter medo de morrer, não é verdade? Não é isso, irmã Edna? Sim, isso é verdade. Nós já morremos com Cristo, não é isso? Já morremos uma vez, não vamos morrer mais, né? Vamos viver agora eternamente. Oh, glória.
Então, se quer ganhar a graças vida a eterna, Deus. tem que morrer. Ninguém quer morrer. Então, Então, o pessoal está com medo de morrer por causa da pandemia, não está indo para a igreja, está com medo de morrer. Irmão, Deus, a Bíblia nos garante que Jesus Cristo tomou o poder da morte. então, A vida e morte está na mão de Deus, irmão. Se vivermos é para glorificar o nome do Senhor através do nosso testemunho. Se morrermos é lucro, porque estaremos na presença do Altíssimo. Então, nosso pensamento tem que mudar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que nós estamos esperando, irmão? Se não for o arrebatamento, é a certeza de morar com Deus na eternidade. A ressurreição. Então, a fé é isso. Então, a pessoa hoje crente, ela vive pela fé. Olha o que diz o versículo 38 do capítulo 10. Mas o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, porque se não fosse pela fé, nós não viveríamos o evangelho, não viveríamos. Então, o inimigo, ele tenta distorcer, tirar a nossa visão, nosso foco. E nós precisamos aprender de uma vez por todas que nós temos um foco. Eu não sei, mas eu estou batendo nessa tecla já tem algumas reuniões. Precisamos estar focados para não perder a direção. Não é verdade? Quando você dirige um carro, você fica olhando para o painel, você fica olhando para o capô. Não, você tem que olhar para o seu destino lá na frente. Você tem que estar focado sempre lá na frente. É a mesma coisa com relação à vida cristã. Eu tenho que estar focado na eternidade. Porque o inimigo, ele tenta tirar isso. Então, o cenário que nós vemos, todo este cenário de dificuldade que nós estamos vendo, não pode tirar o nosso foco. Porque nós, irmãos, a visão que nós temos do mundo é como hoje alguém nos disse, são obstáculos. O mundo é prova. O mundo é tribulação. Irmão Elias, é isso, irmão. A Bíblia fala que no mundo jaz o maligno. A operação dos principados e potestades está em alta e larga escala no mundo atual, neste século XXI. É fim dos tempos, o negócio está esquisito. O negócio está feio. Está horrível. Nós vimos aí naquelas festas de carnavais, há 2, 3 anos atrás, vocês viram o absurdo em que o ser humano chega. Vocês viram o absurdo, não preciso nem estar aqui falando detalhes que vocês viram, ficaram sabendo. Os absurdos, coisas assim, bizarras. A maldade do ser humano, eu já disse, acho que alguma vez aqui nas nossas reuniões, a maldade do ser humano, ela extrapolou o absurdo, né? Nós chegamos no tempo que a pessoa não só mata, ele desossa, come a carne e chupa o osso. Você acha que é loucura? Isso existe, irmão. Existe bruxaria forte hoje em dia. Existe no mundo pagão um Deus onde eles oferecem crianças vivas, eles jogam crianças vivas na boca de uma estátua dentro de uma fogueira. Existem pessoas que são raptadas, sequestradas e são mortas em rituais satânicos. Isso existe hoje. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas. No mundo jaz o maligno. Então, o que o cenário do mundo, se você prestar atenção com discernimento espiritual, contrapondo os princípios bíblicos e os costumes do mundo, você vai ver que o mundo está falido. Tem coisa boa no mundo? Está difícil, irmão. Só a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor está sendo fuzilada, está sendo agredida constantemente.
Dentro da igreja, há um cenário de disputa. Dentro da igreja, há um cenário de estrelismo. Não é isso, pastor Aécio fala? Tem igreja por aí que, se tirar o Espírito Santo, a igreja continua a mesma coisa. Tem gente pulando, rodopiando, dizendo que é Pentecoste. Vocês já ouviram o pastor Aécio falar isso? Não estou aqui falando besteira. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Buscar em Deus o dom de discernimento, irmãos. Eu acho que o dom de discernimento é um dos principais hoje em dia, porque todas as profecias, todas as revelações estão na Bíblia. Agora, discernimento espiritual, nós precisamos buscar isso do Senhor. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, há dom do Espírito Santo sendo derramado na terra atualmente, dom de discernimento, irmão. Abra seu coração. Busca dom de discernimento no Senhor, para que você possa identificar os laços, as setas que o inimigo tem preparado para a igreja do Senhor, para que nós não sejamos pegos, para que possamos sair deste mundo diabólico. Então, nós precisamos ter visão de mundo. O mundo, nós precisamos ver o mundo como ele é. No mundo jaz o maligno. Porque este mundo aqui já foi condenado. Vocês lembram disso? Este mundo já foi condenado. Haverá novos céus e nova terra. Este mundo será destruído. A Bíblia fala que Deus vai recolher os fundamentos deste mundo. Agora, por que tem gente se apegando neste mundo? Por que tem gente se incomodando com as coisas deste mundo? Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu passando tempo neste mundo. Precisamos entender isso. Nós temos que levantar cedo, trabalhar, o pão de cada dia, porque tudo isso faz parte da condenação, da consequência do pecado original. Nós estamos envolvidos neste circo. Mas nós sabemos que nós não vamos ficar aqui, que este mundo passa, mas a palavra do Senhor não passará. Isso é fundamento para vocês, Wander, Emanuel, que vão encarar esta vida cristã de frente com o compromisso do batismo, esta aliança. Precisa ter este conhecimento, esta certeza de que do mundo não se espera coisa boa. O mundo ele vai até iludir muita gente, mas na hora que ele puder, ele puxa o tapete. Eu conheço, eu já falei aqui, talvez a Edna ainda não tenha escutado, nem o Manuel. Eu conheci um casal de crente que falou com a boca cheia, que eles pediam para Deus uma casa na praia, e Deus deu. A casa na praia tirou eles da igreja, tirou da comunhão. Sim. Tem que prestar atenção, irmão. Este mundo aqui é passageiro. Eu não vou sair da presença de Deus por causa das dificuldades que o mundo apresenta. Eu vou falar igual o Wander, eu quase xinguei, eu quase briguei, eu quase... Mas não, eu não vou. Todo mundo aqui é de carne ainda. Nós aí estamos propensos ao erro. Paulo fala isso. Olha quem falou isso. Foi Paulo. Ele fala, maldito o homem que sou, as coisas que quero fazer eu não faço, mas as que eu não quero eu faço, que é o pecado. Então nós temos um exemplo de homem apóstolo que escreveu várias cartas para a igreja, doutrinas de igreja, dizendo que nós somos fracos. Então, nós que estamos na fé, nós temos que ter plena consciência disso. Somos fracos, sim. Só por Deus é que a gente consegue resistir e não cometer absurdos que nem a gente vem cometendo por aí. Verdade. Então, precisamos olhar para o mundo e ter visão do que o mundo é. Nós precisamos identificar essa visão ilusória. Tem muita igreja por aí, irmão, que está sendo motivada por essas influências da vaidade.
Sabe, quando você quer uma igreja cheia de gente, é só começar a pregar que quem frequentar ali vai ficar rico e milionário. Vai ter carro zero, vai ter 1.000 empregados. Começa a pregar isso para ver se a igreja não enche. Por quê? Essa pessoa está querendo o quê? Ela está querendo ficar apegada neste mundo. Ela não quer se comportar como justo, aquele que não padece necessidade, mas que as demais coisas são acrescentadas. Aquele que vive da providência de Deus. Ele não entende prosperidade como ministério, ele entende prosperidade como vanglória dele mesmo. Né? Então, tem muito crente que está se perdendo nesse contexto da vaidade. Eva e Adão caíram por quê? Por causa da vaidade. E pior que quando a gente está cego, a gente nem analisa direito as coisas. Eu já falei aqui e repito. Deus criou Adão e Eva semelhante a ele. Eles já eram semelhantes a Deus. E o que a serpente fala? Vocês querem ser igual a Deus? Come do fruto. Mas se já era, quer dizer, estava tão cego pela própria vaidade que foram confundidos. E o diabo é isso, ele confunde e conduz a pessoa para a perdição. Então, Hebreus 11:1 chama a nossa atenção e traz fundamento para nós, novos convertidos. Fundamento principal, que é a fé. Não esmoreça na fé. E vou falar algo, irmão. Vou falar no pé do ouvido. A fé é dom de Deus. Você quer fé, peça para Deus que Ele te dá. Ninguém tem fé por si mesmo. A fé é dom de Deus. Se você acha que você está fraco na fé, peça para Deus, Senhor, fortaleça a minha fé. E Deus vai fortalecer em nome de Jesus. A terceira, então, a primeira coisa é a visão real do mundo. O mundo jaz o maligno. A segunda coisa é uma visão ilusória do mundo. O mundo te ilude. Tenta dizer que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo legal. Não é isso que eles estão pregando aí? Está tudo bem no mundo. Está tudo certo. Né? Fumar maconha é legal. Não é pecado, não. Não é crime, não. Não é? Os caras estão aprovando uma lei aí de casamento de pai com filha. É absurdo. Não é isso? Tem lugares aí que já existem leis aprovando a poligamia. O homem pode casar com várias mulheres. Nós estamos vivendo aí os casamentos aí, como é que é? Aberto, que fala? Casamento aberto, né? Nós estamos vivendo aí um monte de doideira. Tudo distorcendo o imagodei de Deus. Imagodei, a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus faz Adão e Eva, ele diz, ó, eu vou criar, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Aí faz Adão e faz Eva. Então, a imagem e semelhança de Deus é Adão e Eva. E eles estão distorcendo tudo isso aí. Nós estamos vivendo nesse mundo louco. Né? Tem gente que vem para a igreja cheio de problema, cheio de pecado, e não quer ficar livre dos pecados. Ele quer continuar com a sua vidinha de pecador. Sabe aquele pecadinho que você coloca debaixo do braço, vai carregando ele? Não sei para onde. Né? E no céu não entra pecado. Então, se puder, fica livre logo desse trem aí. Né? Então, tem uma visão real de mundo, tem uma visão ilusória do mundo. Então, a visão real é que no mundo jaz maligno. A visão ilusória é a falsa prosperidade. É o crente que se dá bem em tudo. Irmão, quando o negócio estiver tudo bem para você, desconfia. Porque o crente sem prova não está sendo submetido à prova. A nossa vida tem que ser prova. Isso é bíblico. O crente não foi feito para sofrer. Não, nós não sofremos, porque o nosso sofrimento, eu já falei aqui, o nosso sofrimento, ele advém da cruz. Ele não advém do mundo. Amém? Amém. O sofrimento que nós temos não é o mundo. O sofrimento é da cruz. Por que Jesus Cristo sofria?
né? Porque ele tinha compaixão, tinha empatia, sentia a dor dos outros, se compadecia, tentava carregar o pecado de um, o pecado de outro, ajudava um, ajudava outro, então ele sofria. Agora, o sofrimento do mundo é por quê? É falta de dinheiro, é falta de bens, é falta disso, é briga com parente, é agressão, é ferimento, é homicídio, é falcatrua, é briga aqui, briga acolá, falta de paz, desarmonia. Isso é sofrimento do mundo. O mundo vai tentar trazer isso para a sua vida. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós vamos sofrer sofrimento de Cristo. O sofrimento do mundo, não, porque nós não estamos envolvidos com as coisas do mundo. O diabo vai fazer um cenário todinho para tentar te pegar, mas você vai pedir para Deus livramento e Deus vai te livrar em nome de Jesus. Amém. Amém? As coisas do mundo não podem nos trazer sofrimento, porque nós vivemos em paz. A paz que excede todo entendimento. A terceira coisa, quando esse verso fala, o firme fundamento da fé é a esperança e a evidência, a certeza. Irmãos, eu quero dar uma notícia para vocês que está escrita aqui. O céu existe. E nós vamos para lá. Amém. Então, os Hebreus 11:1, ele fala isso para nós. Ó, irmão, a fé é a certeza absoluta de que aquilo que nós esperamos, o céu, existe. É isso que ele está falando. Então, ele está dizendo, ó, o céu existe, não se perca no caminho, porque senão não vai para o céu. Não é simples assim? Traduzindo, né? Parafraseando, ele está falando para mim, ó, Elias, o céu existe, rapaz. Não deixa de ir para o céu por causa dos enroscos dessa curva de rio, desse mundão. O céu existe, é para lá que você está indo. Tem certeza disso. Pode abrir mão mesmo das guloseimas do mundo, porque o céu existe. Não se deixe se envolver, não. Está aprisionado. Nós devemos, irmãos, seguir o exemplo de Cristo. Nós temos que viver com alegria. Vocês já perceberam que, de vez em quando, eu peço para os irmãos, o irmão tem que colocar um sorriso no rosto. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Nós temos que viver felizes, independentemente da situação, porque a nossa alegria vem do Senhor, não é do mundo. O mundo vai tentar te prejudicar e tal, você vai ficar bravo, fazer uma cara de mal e tal, mas você tem que sorrir, por quê? Porque Deus falou para Caim. Caim estava com o semblante descaído, o que Deus falou para ele? Ó, o pecado jaz a porta. Emburrado aí, o pecado jaz a porta. Porque uma pessoa emburrada, uma pessoa nervosa faz besteira. Não foi isso que Deus falou para Caim? Você está com o semblante descaído, o pecado jaz a porta. Então vamos sorrir. Efésios 6:10, irmão, vai dizer que revestido por esse poder, resistir, ficar firmes e permanecer inabaláveis diante das ações malignas. Aí você me pergunta, irmão Elias, como é que eu faço para não cair na cilada do diabo? Leia Efésios 6. 6:10. Revesti-vos, pois, de todo o poder que emana de Deus. Aí, se você não entender, pode me perguntar via WhatsApp que a gente explica para a honra e glória do Senhor. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Wander, alguma pergunta com relação a esse fundamento? Não, tudo esclarecido. Amém. Emanuel, você nos ouviu bem? Alguma pergunta? Então, Não, irmão. amém. Deus abençoe. Alguém mais? Amém. Não, eu só quero falar aqui uma coisinha. Quando, né, o presbítero coloca o que a Bíblia nos diz, que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz é o mundo morto, né, no maligno, já está morto, né?
Quando fala jaz, a gente vai lá no cemitério, tá lá, aqui jaz fulano de tal. Então, né? Porque já está morto. Então, quando fala, né, o mundo jaz no maligno, o mundo já está morto no maligno, né? Então, quer destruir mesmo, né? Quer Graças destruir. a Deus que nós Louvado seja Deus. estamos numa vida nova com Cristo. Glória a Amém? Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos pela participação. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira que vem tem mais. Espero aqui, Manuel, Wander, vamos tratando aí e os irmãos nos ajudem em oração para que tudo dê certo. Amanhã à noite temos culto na igreja, às 20 horas, culto da palavra, a pastora S vai ministrar, né? Quarta-feira tem escola bíblica dominical, 8 horas da noite. Quem quiser participar também, me avisa, eu mando o link. Sexta-feira temos culto de oração. Se você puder, esteja lá conosco orando, intercedendo em favor da igreja do Senhor na terra. Amém? Sábado, nós vamos ter lá a reunião, culto dos jovens, 8 horas da noite. E domingo, se Deus quiser, 9 horas da manhã, culto. Às 11 horas, escola bíblica online. E 18 horas, culto de ceia. Amém? Amém. Ceia Amém. ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Sidney, faz oração, irmão, encerrando a reunião, por favor. Amém. Antes de mais nada, deixa eu só falar alguma coisinha aqui. Amém. Os novos irmãos que estão chegando aí, meu amigo Emanuel, que nem o Elias estava dizendo, a gente tem... eu estou pouco tempo, estou 3 anos, mas já tive muitas experiências, sabe? Só que assim, eu aprendi com meu paizão na fé aí, pai de vocês que estão chegando agora, Elias, que nessas dificuldades da gente, o mais importante é o joelhão no chão, que nele sempre me instruiu, sabe? Isso daí, ó, foi a chave de muita vitória. Eu passei por tanta coisa quando eu comecei, eu quero deixar um testemunho rápido. Isso acontece e não espere que vai acontecer com algum desconhecido vir tirar sua paz, vir tentar você, porque isso aí acontece muito dentro de casa às vezes, sabe? Eu tive com a minha família, com meus irmãos. Eu, muitas das vezes, fui testado e não fui aprovado, sabe por quê? Porque eu estava meio fraco, e o principal de tudo, onde eu fui aprendendo a lidar com as coisas da vida, foi com isso daqui, ó, tá? É a Bíblia, sabe? Da Bíblia, eu aprendi muita coisa, que a Bíblia diz assim, a gente vai ter dias bons e dias maus. Deus fez tanto um quanto o outro. Então, nos dias bons, aproveite bem e os dias maus considere. O que isso quer dizer? A gente tem que acordar, às vezes, preparado, irmão. Sabe, preparado. Porque, assim, quando eu não consegui ser aprovado, eu tive um dia triste, eu fiquei mal comigo mesmo. Só que eu não desisti, eu fui pro joelho. Ô, glória. Logo em seguida, quase na mesma situação, quando eu fui provado, só que ali eu aprendi o que é a gente apanhar de um lado e dar a outra face para bater. Não é no sentido literário. Se Deus sabe aquilo que eu posso suportar. Se eu suportar levar um tapa de verdade e der outro, Deus vai permitir. Se ele sabe que isso não vou, Deus não vai tentar além do que a gente possa. Então, teve situação de eu ser provado e fui aprovado, porque eu soube lidar com a situação. Eu estava com a palavra no meu coração, sabe? Eu busquei Deus, eu sempre orei. Hoje eu não saio de casa sem orar, eu não vou dormir sem orar. Eu ensino minhas filhas, que nem a palavra me instrui, ensino os filhos no caminho, sabe? Eu ensino elas todo dia quando a gente senta para fazer refeição a orar, sabe? Cada uma um dia ora, a gente lê um versículo. Quer dizer, a gente tem muita coisa para a gente tem, às vezes o dia da gente pode ser corrido, mas sempre vai ter um tempinho para a gente estar se fortalecendo, se alimentando, sabe? Para a gente poder resistir esses dias, porque é gratificante quando a gente termina o dia vendo que a gente passou por uma prova tão terrível, só que no final Deus deu essa verdadeira prosperidade. Hoje eu tenho prosperidade na minha casa. Eu entendi que prosperidade é um sinal de bem-estar. E isso a gente tem aqui. A gente tem bem-estar, independente do que possa acontecer. A gente tem as armas necessárias para poder lutar. Não é xingando, não é rebatendo, não é o mal com o mal, mas o mal com o bem. E é para isso que a gente está nessa terra. A gente estamos de passagem, mas enquanto aqui tiver, nós temos um propósito, que é ganhar almas, quer salvar vidas, assim como a gente foi salvo, assim como a misericórdia nos alcançou, através de irmãos que conhecem a fé, a gente tem que ter isso com a gente tem que buscar almas também.
Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos grato pela vida de cada um. Vamos orar. Pai eterno e maravilhoso, eu te agradeço, meu Deus, por cada vida aqui, Senhor, presente nesta noite, meu Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que vem de encontro a nós, Senhor, que vem nos exortar, papai, que vem nos fortalecer, meu Deus. Que possamos levar no coração tudo aquilo que precisamos para ter uma vida de santidade, papai. Capacita-nos, Senhor, a poder a cada dia, meu Deus, ser alimentados e andar, Senhor, segundo a tua vontade, meu Deus, fazer a tua vontade nesta terra, Pai. Te agradeço por cada um, papai, que aqui esteve presente, que o Senhor nos dê uma noite de sono agradável. Oh, Senhor, que o Senhor nos encha, Senhor, com o teu Espírito Santo, meu Deus, nos conduzindo, nos direcionando, Senhor, nos dando força para lutar e vencer dia após dia, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que Boa Deus noite, esteja a paz a todos. abençoando gente. cada um. Amém. Fique com Deus. Deus. Boa noite, a paz a todos. Paz. Amém.